Olá, pessoal, está começando mais um podcast do Lucas Galante Entrevista. Muito obrigado aí pela sua audiência, você que já é inscrito aí no nosso canal, no YouTube, no Spotify, me segue no Instagram e em várias redes sociais. Deixa seu like, compartilha esse podcast para quem precisa. E antes de a gente enaltecer alguns parceiros que a gente vai falar aqui hoje, quero dar boas-vindas aqui para a doutora Grazi, ela que é médica e prescritora da cannabis, né, para pacientes que buscam tratamento medicinal. Seja bem-vinda aí, Grazi. Obrigada, boa noite. Lucas, boa noite. Primeiro eu queria te agradecer o convite e te dizer que é um prazer enorme estar aqui com você e dizer que eu sou sua fã. Sou muito fã do seu trabalho e acompanho sempre. E é um prazer enorme estar aqui hoje. Maravilha, gratidão. Obrigada. Eu que agradeço, né, por a gente ter vários amigos em comuns, né? Sim. Um deles aí, o Dr. Felipe Mourão, que Com certeza, comentou Fê. muito, né? A doutora Graça tem que participar do seu podcast também, tem que estar lá falando um pouquinho do conhecimento dela. Então, um abraço para ele também. E antes de a gente seguir aqui com a nossa entrevista, assim, com as nossas perguntas, que a gente tem aqui um roteiro bem bacana para você que quer aprender mais sobre o assunto. Quero deixar um forte abraço a toda a equipe de jornalismo aí da BSTV, né, vai estar passando o logo deles aqui, pois o nosso podcast está sendo exibido também na BSTV, né, todas as cidades da Baixada Santista, Peruíbe, Itaém, Praia Grande, Mongaguá, Santos, São Vicente. Então, um forte abraço ao pessoal da BSTV que está exibindo todos os nossos podcasts, vários episódios já há um bom tempo na televisão, tá? Então, se você estiver assistindo a gente também na televisão, um forte abraço, mas também vai lá no YouTube e se inscreve no canal, né? Ativa o sininho para receber notificação de novos podcasts, tá bom, pessoal? Deixar um forte abraço pro pessoal da Pentágono Contábil, né, que é a contabilidade que eu confio, da Danúbia Borba. Já entrevistei ela aqui no podcast 09. Forte abraço aí pra Danúbia. E também quero mostrar para vocês rapidinho, tá, o jabá dos nossos parceiros aqui. A Unicard agora também tá com display NFC. Você que busca soluções NFC, só aproximar o seu celular, que abre o seu site, seu Instagram, seu WhatsApp. Isso aqui é muito bom pro comércio, para restaurante. Então, procure a Unicard, que vocês, né, vão ter o link aí na descrição do vídeo para você que quiser adquirir o seu. E um abraço a todos os comerciantes que ajudaram a gente a trazer o Jornal BTV de volta, né? Edição ao retorno, edição especial. Jornal impresso agora em Peruíbe, 3.000 exemplares mensal, né? Uma enorme vitória. O pessoal da Movie Studio tá aqui também, ó. Um abraço pro Marcão aqui, que também apareceu aqui. O pessoal da Toca da Onça e todos os nossos parceiros, viu? Eu não vou fazer jabá de todo mundo, porque são mais de 25 empreendedores que acreditaram nessa edição especial. Forte abraço para todo mundo. É isso, deu para fazer um jabá de todo mundo. E a Unedition, né, que é a nossa agência de publicidade, que faz todos esses cortes, né, que faz os nossos cortes do podcast. Para quem não sabe, nosso podcast, além de um episódio completo, com muita informação, a gente depois separa vários cortes, vários trechos curtos, né, faz, vamos dizer assim, uma trilha sonora, prepara bem aquele vídeo para passar a melhor mensagem para você, tá? Então a gente também tem a nossa agência cuidando dos nossos podcasts. Bom, vamos agora para a entrevista, que eu sei que tem muita gente aí ansiosa para entender mais a história da doutora Grazi Sativa, né? Ela é conhecida mais como doutora Grazi Sativa nas redes sociais, bombando aí no Instagram, mais de 20 mil seguidores. Ela que também tem vamos dizer assim, um estilo de vida, né, Grazi, bem diferente, porque ela anda de skate, ela surfa, ela fala nos vídeos dela também sobre outras questões também de saúde, né? Sobre não misturar, por exemplo, álcool, energético. Dei uma boa maratonada no canal dela, porque tem muito conteúdo. Ela foi na Amazônia também, defende vários tratamentos aí também com plantas de poder, com plantas alternativas, né? Como a unha de gato, né? Sim, que tá bem famosa por ela, porque uma planta não muito conhecida, mas que tem vários benefícios, né? Que ela sempre traz, né? Na sua rede social. Então, hoje a entrevista é com a Graziela Gobetti, né, mais conhecida como doutora Grazi. Mas antes de a gente falar sobre cannabis, tratamento com a cannabis, eu gostaria que você contasse um pouco onde você nasceu e cresceu, né, como que começou essa trajetória para buscar a faculdade de medicina. Comece aí contando a sua jornada. Tá bom, lógico, é um prazer. Bom, na verdade, eu nasci em São Paulo, né, na cidade de São Paulo mesmo, na Moca, no Hospital São Cristóvão, e cresci e vivi a minha infância praticamente em São Caetano do Sul. E há pouco tempo agora, acho que uns 3, 4 anos, que eu vim morar aqui para parte, né, no litoral,
E desde então eu tô aqui. Mas sempre fui de São Caetano. Sempre lá da capital, né? Sempre de São Caetano. E quando que você entrou na faculdade de medicina? Eu entrei na faculdade em 1995, na faculdade de medicina na USEC, em Santo Amaro, que hoje ela virou Unisa, é uma universidade, e me formei em 2001. Caramba, faz 30 anos já que você entrou na faculdade. O tempo passa rápido. É porque você parece mais nova, né, Grazi? Obrigada. Isso é uma questão que dá pra notar, né? Então, Obrigada. assim, às vezes as pessoas talvez não sabem o tamanho da experiência que você tem já muita. Né, como médica em si, né? Muita. E o que motivou, assim, a seguir essa carreira médica? Então, sempre, na verdade, é até engraçado, né? Quando eu era pequena, eu assistia muito filme, muita novela, e eu via muita coisa triste. Muitas pessoas com doenças, muitas pessoas muito mal, assim, de saúde. E eu chorava quando eu via aquilo. E eu pensava assim, uma hora, qualquer momento da minha vida, eu vou poder ajudar essas pessoas. Eu passava mal, literalmente, quando eu via alguma coisa assim, nesse sentido, de uma pessoa tá doente, tá mal, tá com uma doença terminal. E eu, desde pequena, sempre pensei, nossa, quando eu crescer, eu vou poder ajudar essas pessoas. Talvez eu seja alguma coisa, né? Na parte da saúde, uma médica, uma enfermeira, enfim. E aí, quando eu cresci, finalmente, eu resolvi ser médica para poder ajudar essas pessoas. Então, isso vem desde muito tempo. E quando eu era pequena também, eu gostava muito de brincar com essa parte médica, comprava esteto, pedia pra minha mãe comprar as bonecas para eu poder fazer isso tudo. Então, isso tudo que me motivou a fazer medicina, na verdade. Tu já tinha uma inspiração desde a infância, assim? Desde a infância. Eu me sentia muito mal quando eu via aquelas pessoas doentes, enfermas. E aí eu não sabia como eu podia ajudar. Uhum. E aí eu sempre pensava, não, quando eu crescer, eu vou ser médica, eu vou pra essa parte da saúde, alguma coisa para eu poder ajudar essas pessoas. E hoje, graças a Deus, deu certo, né? Que maravilha. E em quais hospitais, assim, clínicos você já trabalhou? Por quanto tempo? Como é que foi essa sua trajetória aí no início, né? Porque a parte do início, quando se forma, que é difícil, né? Sim, é muito, muito, né? Eu me formei em 2001, em 2003, é muito interessante, que eu entrei e prestei prova em São Caetano. E aí eu entrei em um concurso público em 2003 como médica socorrista em São Caetano. Em 2005 eu prestei outro concurso em São Caetano e entrei como médica de família. Então, desde 2003, eu venho atendendo em unidades básicas de saúde, em UPAs, em hospitais. Já fui diretora referente à medicina de família de São Caetano. Então, eu já passei por várias coisas. Hoje, eu continuo atendendo, né? Porém, com afastamento, mas continuo vinculada à prefeitura. Certo. Como funcionária pública. Então, na verdade, são muitos atendimentos que não dá nem pra gente contar, porque desde a minha formação até agora, é unidade básica de saúde, é UPA, é pronto-socorro, é hospital. Já atendi muito tempo no Hospital São Luís, já atendi no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Caetano, Hospital Geral do Grajaú. Então, eu tenho uma experiência bem grande com isso, né? Bem vasta já, né? Porque na prefeitura, quando a gente entra para atender, a gente tem uma demanda para ser cumprida. Sim. Eles exigem que a gente cumpra essa demanda. Sim. Então, vou te dar um exemplo. 16 pacientes que eles colocam na nossa agenda, tem 4 pacientes em caixa, você acaba atendendo 24, 25 pacientes por período. Então, se eu tenho um vínculo de 40 horas, como uma médica de família e 24 horas como uma médica socorrista, você faz o cálculo e vê. De manhã, tarde e noite. Então, são muitas pessoas. Né? Então, a experiência acaba sendo bem grande mesmo. Porque a grande experiência mesmo, Lucas, é de médicos, de profissionais que trabalham nessas unidades. Porque nessas unidades de saúde a gente vê muita coisa. Imagino. E a gente acaba tendo muita experiência. E eu agradeço por ser dessa época. Uhum. Por ter podido aprender e por estar ainda com uma experiência muito grande. Porque hoje em dia o que a gente vê é a formação muito rápida, o médico começa a atender online muito rápido. Verdade. E acaba não tendo aquela experiência de pôr a mão na massa, que a gente chama. Né? Então é isso. Então são inúmeros lugares e a experiência aumenta cada vez mais.
Já enfrentou muita coisa, Muita coisa. Galgou muitas escadas aí já. Muito orgulho. E graças a Deus tô aqui. Sem nenhum problema, sem nenhuma reclamação, sem nenhuma perseguição. Tudo tranquilo. Eu acho que isso é importante, né, você dizer, porque hoje você tá, vamos dizer assim, famosa, né, no conceito da cannabis, Sim. né? Mas muita gente não sabe essa trajetória que você teve pra chegar nesse ponto, né? Porque o pessoal às vezes olha e fala, nossa, ela tá na praia, ela tá surfando, nossa, que vida boa, que não sei o quê. Mas não sabe o que eu já passei. Sim. Né? Eu sou uma médica que eu sou formada há muitos anos. Eu me formei em 2001. E desde então, 2003, eu venho ralando, prefeitura, atendendo de manhã, tarde e noite. Sim. Então, realmente é árduo, é trabalhoso, não é simples. Mas é muito gratificante. Eu gosto muito. E quando que começou o seu interesse pela cannabis, assim como tratamento medicinal mesmo? Quando eu passei essa época, esse período trabalhando na prefeitura, onde eu via que esses pacientes, eles chegavam com muito quadro de ansiedade, dor, insônia, e eles faziam tratamento com medicações convencionais. E essas medicações ocasionavam muitos efeitos colaterais nesses pacientes, muitas vezes. Então, eu observava que esse tratamento não era um tratamento prazeroso para o paciente, não era um tratamento que ele chegava e conseguia ter algum retorno, algum intuito assim. Não, pelo contrário, ele apresentava efeito colateral com tratamento. Esse tratamento não era bem sucedido muitas vezes, a gente tinha que brecar as medicações muitas vezes, Sim. porque o paciente se entrava de repente ele passava com um psiquiatra, com outro médico, aí passava comigo, doutora, foi prescrita essa medicação, tá me dando efeito colateral, eu não tô legal. Aí a gente tem que suspender, entrar com outra, tudo de novo, para o paciente se adaptar, né? Então, quando eu comecei a ver isso e observar a situação dos pacientes, que eles, com essas medicações, eu comecei a procurar outras formas alternativas de poder ajudar esses pacientes. E eu fui estudar. E estudei sobre a cannabis. E eu fiquei apaixonada, sabendo dos benefícios da planta que ela traz, sabendo dos efeitos colaterais que são mínimos, né? Sim. E na verdade, é uma planta que a gente sabe que ela tem muitas vantagens para o paciente, né? Em termos de melhora, de qualidade de vida. Então, eu fui procurar essa alternativa e eu fiquei apaixonada. E principalmente depois quando eu comecei a ver o resultado com os pacientes. Porque a gente, nós temos que falar em termos de efeito colateral. Você imagina, eu te prescrever uma medicação, sei lá, uma simvastatina, enfim. Um Rivotril. Um Rivotril, uma dessas medicações, de repente o paciente voltar e falar, doutora, eu não tô bem, eu tô tendo náusea. Olha, o Rivotril, eu tô bem, eu tô dormindo, mas no outro dia, meu Deus do céu, eu não consigo fazer nada, eu tô dopado, eu fico mal. Então, qual que é o intuito, né? Isso não saia da minha cabeça. Qual é o intuito do paciente fazer uso dessas medicações? Se ele só tem efeito adverso com isso. Até trata um problema, mas remedia uma questão, problema, mas traz outro, né? Mas traz outro. Sim. E como eu atendia muitas pessoas, eu cheguei até a fazer um cálculo uma vez de tantas milhares de pessoas que eu já atendi, porque assim, passavam muitas pessoas mesmo, e com muitas queixas. E antes, né, nesse período, assim, quando eu comecei a atender na prefeitura em 2003, não se falava muito em cannabis, não se tinha esse tratamento. Então era tratamento convencional, né, essas medicações que causam efeitos colaterais. E era complicado. Então a gente tinha que muitas vezes manter essas medicações, né, ou trocar, e aí voltar tudo de novo, paciente com muitos efeitos colaterais. E quando eu me peguei nesse mundo com a planta, foi tudo muito melhor. Eu observei que os pacientes não tinham tantos efeitos, né? Aliás, não dá nem para comparar com as medicações convencionais. Por ser natural, né? Justamente por ser uma planta, né? Por ser uma planta, é totalmente natural, não, né? E para mim, assim, foi fantástico, foi, assim, muito bom. E principalmente em ver esses pacientes felizes, né? Porque não adianta a gente prescrever uma medicação e o paciente ter... vamos passar uma medicação, eu tô com dor no estômago, não sei o que, não tô dormindo. Então, acaba que não adianta. Foi por isso.
foi realmente por causa desses pacientes com esses quadros, com essas patologias que tinham muitos efeitos colaterais, e eu pensei, nossa, tem que ter alguma coisa que vai ajudar. Não é possível, né? Foi quando eu fui buscar. E ainda mais que você falou da ansiedade, né? Hoje é um problema, assim, bem comum, né? No dia a dia de muita gente no Brasil, né? Muito comum. E antigamente passava ansiolítico, né? Hoje já tá mais comum a pessoa pensar em ansiedade e já buscar a cannabis como um meio, né? Sim. Principalmente por conta da fama do óleo, né? Sim. O óleo que acho que trouxe essa quebra de barreiras em relação ao tratamento medicinal. Com por certeza. Muitas mães precisarem, crianças com epilepsia, que aí viam que o óleo era o que resolvia, né, a situação. Então, eu vejo que aos poucos uma doença foi trazendo, vamos dizer assim, mais fama para o tratamento medicinal da cannabis. Isso. Né? Só que aí hoje, ansiedade, depressão tá bem forte, né? No assunto, vou tomar um óleo, ou até insônia, né? Eu vejo muito aqui no Brasil isso. O número tem aumentado cada vez mais, né? De pessoas depressivas, com ansiedade. Tá bem complicado. E quanto mais a gente puder proporcionar para essa pessoa, para esse paciente, um tratamento harmônico, um tratamento que ele não vai ter efeito colateral, ele vai ter mais vontade de se tratar também. Sim. Porque é duro a gente prescrever uma medicação para um paciente onde ele vai ter uma série de efeitos adversos, ele vai querer desistir. Ele não vai querer continuar o tratamento. Mas você teve que estudar mais sobre a planta, né? Porque... Muito. Eu imagino estudei, que... fiz pós, fiz um monte de coisa. Ela, além de ter uma profundidade muito grande, assim, do lado científico, né? Assim, questão de saúde mesmo, mas também o lado da cultura, né? Porque imagino vários pacientes seus que devem te procurar, mas será que resolve mesmo? Como é que é? Por conta do preconceito mesmo com a planta, né? Sim, pelo lado de como é que a maconha resolve o meu problema, né? Como é que vai ajudar a minha saúde, sendo que é uma droga? Então, acho que você teve que cada vez mais enfrentar isso, né? Nesse sentido, né? Sim, sempre. É complicado, até para pessoas que têm a mente fechada para isso, a gente abordar esse assunto, né? É igual falar de política. Exatamente. É semelhante, né? Cada um tem um pensamento diferente e aí você vai ser invasivo em determinada situação e a pessoa não vai concordar. Então, a gente tem que deixar, né, para os estudos científicos e para os feedbacks dos pacientes, que é ali que realmente a gente vai conseguir mostrar o potencial da planta. E nem assim, muitas vezes, a gente consegue pessoas que são muito conservadoras. É complicado. Tem que enfrentar e tem que pôr a cara. E que tipo, assim, de doenças, assim, que você vê que é realmente, assim, muito, muito bom o tratamento com a cannabis, né? Tá. Tem muitas doenças, né, que eu costumo receber no consultório. Ansiedade, a gente tem bastante dor crônica, bastante quadro de fibromialgia, né, embutido na dor. Tem TEA, transtorno do espectro autista, tem epilepsia. Mas o que eu observo que mais tem resultado, eu não sei se é porque mais esses pacientes que chegam para mim com essas patologias, Sim. mas o que eu observo que tem assim uma melhora bem intensa é quadro de ansiedade, insônia, porque uma coisa tá ligada na outra. Se o paciente tem ansiedade, muitas vezes ele vai ter uma insônia. Quadro de dor crônica, eu vejo muita melhora, muito. Paciente com artrite, reumatismo, fibromialgia, muita melhora. Epilepsia. Epilepsia é fantástico, depois eu vou até te contar um caso de um paciente. E autismo. São os principais, assim. Sim, são os principais. A ansiedade, né, a insônia, a dor crônica, o autismo e a epilepsia. Só que aí, no caso, muita gente não conhece a diferença, né? A gente falou isso até no meu primeiro podcast e muita gente depois falou, nossa, não sabia que existia diferença, né? Que tem o CBD e o THC, né? Muita gente não sabe, mas o CBD não é
não é a parte que deixa você chapado, né? Na Sim. brisa, como dizem, né? E já o THC já tem esse efeito mais forte mesmo, assim, né? Com o tratamento. E tem alguns tratamentos que o óleo tem os dois, né? Tem o CBD, tem o THC. Queria que você faça um pouquinho mais disso, né? Porque tem gente que quer o tratamento, mas também não quer ficar chapado, né? Sim, com certeza. Na verdade, quando a gente fala em uso adulto, recreativo, é um tipo de uso. Quando a gente fala em uso medicinal, é outro. Uhum. Então, muitas Importante vezes... falar disso. Muitas vezes, o paciente que faz uso recreativo, uso adulto, ele vai lá, ele pega o produto dele num lugar, numa esquina, enfim, que seja numa biqueira, um lugar desconhecido, que ele não sabe nem o que tá ali, qual é a composição do produto. Sim. Né? Então, é bem complicado. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, o THC, eles veem como um vilão, né? É lógico que ele vai se tornar um vilão a partir do momento que você não souber usar. Que você for numa esquina e pegar um produto e não souber administrar, exagerar, né? Nessa quantidade de THC, enfim. O CBD, ele é muito importante. Eu gosto muito dele porque ele é uma molécula que ele é muito importante para todos os casos. Só que ele vai ter uma ação muito melhor quando ele for acoplado com o THC. Então, muitas vezes o pessoal fala, o THC é o vilão, mas ele é necessário nesse uso de CBD. Então, falando em termos de CBD e THC, eu vou resumir. O CBD, ele tem uma ação ansiolítica muito importante. Ele ajuda em quadros de ansiedade, tudo. Ele tem uma ação anti-inflamatória e ele tem uma ação neuroprotetora. Enquanto o THC, ele já faz a analgesia, né? Então, se a gente usar esses canabinoides juntos, a gente vai ter um potencial, uma resposta muito melhor ao tratamento. Desde que acompanhado, né? Porque é diferente de você usar o THC fumado ou de outra forma, que você vai pegar em algum lugar que você desconhece. Né? Então, tem muita ainda polêmica a respeito do THC, mas ele é uma molécula muito importante. No caso de dor crônica, é bem usado o THC, né? Bem usado mesmo. Porque só o CBD não vai resolver a dor, para quem tem muita dor, assim, sim, né, no caso, só o né? CBD não vai resolver. O CBD, ele ajuda muito na ansiedade, que ele é um ansiolítico, ele ajuda em quadro inflamatório e doença neurodegenerativa, que causa muito esse quadro inflamatório, né? Uhum. Também protege a parte do sistema nervoso central. Então, ele é muito bom para tudo isso. E o THC, ele é muito importante, porque se você for analisar, muitos pacientes, eles têm quadro de insônia. Então, o THC, ele é muito bom para isso. Muitos pacientes têm quadro de dor crônica. E o THC é muito bom para isso, porque ele faz aquela analgesia, então ele relaxa, ele ajuda o paciente a induzir o sono melhor, ele ajuda a tirar a dor desse paciente. Você já atendeu paciente com Parkinson? Já atendi. Que aí no caso deve ser mais o THC, né? Já, então a gente costuma, como é uma doença também que é inflamatória, a gente costuma usar. Os dois. Os dois, então. Isso. Eu gosto muito de usar os dois. Porque o CBD, ele faz essa função, né? Inflamatória, antioxidante, protege toda a parte cerebral do paciente, por isso que ele faz a neuroproteção. E usaria o THC num Parkinson para esse quadro de tremor, né? Que nem, deixa eu te dar um exemplo. A gente tem uma doença que você já deve ter ouvido falar, que é a esclerose múltipla. Sim, sim. É uma doença muito importante. Ela é uma doença autoimune, que a gente sabe, neurodegenerativa. Então, o que ela causa? Ela causa a inflamação crônica do sistema nervoso central. Então, o que ajudaria para um paciente que tem uma esclerose múltipla? Que além dele ter essa inflamação crônica do sistema nervoso central, essa doença vai causar nesse paciente uma ansiedade, uma depressão, porque é um paciente que tem dor, né, Lu? Sim. É um paciente que ele sofre com isso, é um paciente que com a dor ele não consegue dormir, atrapalha a qualidade do sono dele. É um paciente que tem um quadro de ansiedade relativo, assim. Então, o que a gente costuma fazer? A gente passa para ele o CBD, que o CBD vai ajudar essa parte inflamatória,
né? Faz a neuroproteção. O CBD vai ajudar ele nessa parte da ansiedade, vai ajudar na parte também do sono, porque o CBD ele faz a manutenção, o THC induz. Entendi. Então você imagina os dois juntos. E colocando o THC para esse paciente que tem esclerose múltipla, vai ajudar no quê? No quadro dele de relaxamento. Porque o paciente que tem essa doença, ele tem uma espasticidade, tem uma rigidez muscular. E o THC vai ajudar a soltar isso. Então, você imagina, se eu usar os dois juntos, combinados, quanto a melhora vai ser. Pode retardar o avanço, assim, do doença. Sim, pode retardar o avanço e o paciente vai ter uma melhora significativa, porque a gente vai estar usando ali os dois compostos importantes da planta, ajudando o paciente a controlar esse quadro dele da doença. Então, diminuindo a ansiedade dele, diminuindo a dor, melhorando o sono desse paciente, diminuindo a espasticidade, a rigidez. Só a qualidade de vida, né? Só a qualidade de vida, com certeza. Então, é muito relativo, né? Mas costuma-se usar associação entre CBD e THC. E as formas de uso, assim, tem diversas formas, né? Tem. O óleo, tem o vaporizador, tem o cigarro mesmo, né? O bolado, né? Então, quais assim que você indica? Tem diferença na hora desse efeito vir pro corpo também? A gente sabe que quando o paciente faz um uso inalado, vaporizado, o tempo é muito mais rápido de ação, né? Então, em 4, 5 minutos, o paciente já tá sentindo ali alguma coisa e fica um curto espaço de tempo, de uns 30 minutos, depende da pessoa e do metabolismo. O óleo, ele já te segura mais. Ele demora um pouco mais para agir, mas ele segura ali no teu organismo, né? Ele faz aquela metabolização por via hepática. E é lógico que a gente tem que estar sempre orientando o paciente a reduzir danos, né? Então, quando o paciente vem para mim, ele fala, doutora, eu tô fumando muito, eu preciso diminuir isso, como que eu faço? Só que a gente sabe que o paciente não vai diminuir, não vai parar de fumar drasticamente. Então, o que a gente faz? Olha, vamos tentar então que você saia desse cigarro bolado, do papel, vamos tentar um vaporizador para você reduzir danos, né? Pra gente tentando tirar isso devagar. Vai proteger sua garganta, pulmão, língua, dente. Porque a gente sabe que o papel, ele tem a combustão e ele pode ocasionar danos nos pacientes, né? Garganta, totalmente. Língua. Chega até 1000 graus Celsius, na verdade, né? A temperatura na garganta. A combustão, né? É muito forte. E quando a gente usa um vaporizador com controle de qualidade, que tem o regulador de temperatura, então o paciente vai estar ali usando e aí ele vai estar acionado e vai piscar ali a hora que ele tiver que parar de estar usando aquele produto, que não serve mais. Então, tem várias formas. Aí, tem vários tratamentos que a gente pode indicar para o paciente, depende muito do paciente, né? O engraçado do vaporizador, né? Eu posso falar por testemunha, porque eu tenho um. E dá para você extrair até só CBD, por exemplo, também no vaporizador. Sim. Porque ele vem até com... se chegar até 200 graus, né? Deixar mais frio... Vem mais CBD, se deixar mais quente, vem mais THC. Sim. Tá? E também descobri que aproveita 90%, né, da matéria-prima ali, 90%. Né? 90%. É muito mais do que no cigarro, Você tem noção, né? Quanto a gente perde? Totalmente. Pra quem fuma flor... é muita coisa, né? Acaba desperdiçando. Diz que aproveita só 20%, só. Por causa que é muito quente, né? Entre 20% e 25% é muito quente. Então, você imagina o prejuízo que isso acaba ocasionando na pessoa, no paciente, né? Então, a gente tem que fazer o máximo para ajudar esse paciente a reduzir danos. Então, muitas vezes, é lógico que não são todos os pacientes que vêm, que querem diminuir o fumo e que estão fumando. Sim. Tem muitos pacientes que vêm que não fumam, nunca fumaram. Eu nunca, jamais vou indicar para o paciente tá usando, tá fazendo um uso vaporizado. A gente entra com isso quando o paciente já faz uso, que a gente tem que diminuir o risco e tudo, tem que tentar quando fazer ele largar. Quando o uso é muito crônico, né? Quando o uso é muito crônico, muito. E até o paciente reclama, até ele fala, doutora, não tá legal, eu tô usando muito, eu quero diminuir. Eles me procuram querendo diminuir. Eu acredito que muitos pacientes seus já são pessoas que
já estão muito tempo, né, usando a planta e tal, só que tempo. acaba também vendo que é aquilo que você também já falou, é buscar também uma planta ali, um fruto que não tem uma procedência correta, acaba realmente com o tempo, muitos anos, a pessoa vai realmente até enjoando, não vendo significado, ficando dependente. Tem uma hora que não faz mais nada, né? Exato. A gente tem os estímulos ali que uma hora o paciente vai... Ele fuma, mas não dá efeito nenhum, né? Porque ele fuma e não dá efeito nenhum. Ele fuma ali pra ficar do jeito que ele acha que ele tem que ficar normal, mas na verdade é bem complicado. E aí na verdade também existem muitos pacientes que eu costumo usar uns óleos. Existem uns óleos muito bons também de THC, que ajuda muito o paciente a diminuir. Então, eu tenho muitos casos de pacientes que falam pra mim, doutora, eu comecei a tomar esse óleo prescrito de THC, eu diminuí o fumo. Eu tô fumando bem menos, né? Então, e também é legal, porque muitas vezes ele tá num lugar que ele não pode fazer uso, ele não pode fumar, né? Proibido, ou preconceito, ou alguma coisa, não é legal. Ele vai lá e toma o olhinho dele, substitui aquele momento ansioso, né? Ele tá querendo fazer o uso. Ele se medica de verdade. Ele se medica e usa, e esse óleo faz efeito. Tem óleos muito bons hoje que substituem isso, que ajudam muito o paciente, né, na redução. Óleos assim concentrados, você diz, né? Sim. Que, às vezes, né? Eu lembro de um que é um padrão mais comum, que é os de 10%, né? Sim. O full spectrum, sim, né? 10%. Sim. Mas tem de 20%, de 30%. Tem de tudo, 20%, 25%, hoje tem de tudo. Tem óleo de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é empresa, associação, farmácia. A gente vai entrar nesse assunto das associações, tudo. Tá na pauta aqui ainda, hein? Tá ótimo. E como que você vê essa questão hoje, então, de associações? Já vamos até falar sobre isso, porque isso é uma pergunta que muita gente fez pra mim no primeiro, né? Como é que funciona essas associações? Como é que é esse tratamento medicinal? Compra onde? O SUS tá entregando? Né? Hoje tem várias associações. Tem muitas. Mas, assim, nem todas, né, conseguem, às vezes, vamos dizer assim, atender certinho ali o paciente, porque tem associação que tá longe dele, né, e aí acaba tendo que você entrar em contato com a associação mandar por correio. As pessoas têm dúvida ainda sobre isso. Como é que você indica hoje seus pacientes? Tem algumas associações, assim, preferíveis que você prefere? Na verdade, eu acho muito importante esse assunto. Eu acho que as associações, elas têm um papel extremamente importante para os pacientes, né? Eles acolhem, a maioria delas hoje tem certificado de análise, uma qualidade boa do produto delas. Eu acho interessante e legal também que elas respeitam o protocolo, elas não passam, não vendem, né, o óleo para o paciente se não tem uma prescrição certa, se não tem uma indicação, né, se não tem um relatório do paciente. Então, o que eu acho legal das associações é que elas têm um custo muito bom também. E também que não tem um valor exacerbado, que muitas vezes a gente vê de óleos importados, de algumas empresas, que é complicado para o paciente. Muita gente e as associações fala, né? Não tem. Muita gente fala, o óleo é bom, mas ele é caro. Porque o que acontece? Acaba que você tem que importar o produto que já é caro e você tem que pagar um frete que é caríssimo. Às vezes o frete é o mesmo valor do óleo, não compensa. E as associações, elas têm uma importância muito grande, né? Acho que na defesa desses pacientes, entendeu? Porque elas fornecem produtos bons, com certificado de análise, elas têm um custo-benefício bom. O frete, assim, não é uma coisa exagerada que o paciente não possa, muitas vezes nem tem frete. O paciente se cadastra ali, né, em algumas associações, vai lá, entrega a receita, entrega o laudo médico, que o médico, o colega prescreve, entrega para essa associação, faz o cadastro, a associação vai lá e vai enviar o produto. E o que é mais legal, mais interessante, além de tudo, é que essas associações, elas não demoram para entregar. É bem rápido. É outro problema. O paciente está passando em consulta,
ele tá super ansioso para começar o tratamento. Ele fica mais ansioso ainda para começar o tratamento do que quando ele vai passar na consulta, muitas vezes. Então, o que tem que acontecer? Ele tem que receber esse óleo rápido. Não pode ter... A gente enfrentar uma dificuldade para esse paciente iniciar o tratamento dele. Então, muitas vezes... Ela já tem pronto, né, o óleo, né? Sim. E as associações... Não vai fazer ainda o óleo, né? Já tem pronto. E é bem mais rápido, né? Além do custo ser bom, eles acolhem bem os pacientes, eles fazem cadastro direitinho dos pacientes, eles entregam a medicação rápido. Então, eu acho que importantíssima. E a associação, ela é legalizada, né? Regulamentada, porque tem não só, às vezes, só um HC, mas tem um engenheiro agrônomo, né? Pra quem não sabe, HC é o habeas corpus, né? Que é o, vamos dizer assim, o que dá direito jurídico da associação poder cultivar a planta e fazer a extração e fazer os medicamentos, né? Isso, com certeza. Muita gente, às vezes a gente comenta, né? Tem associação em tal lugar, mas como assim isso essa é importante associação, que você né? me perguntou, até desculpa, que é tanta coisa que a gente às vezes quer falar. É lógico que a gente tem que facilitar a vida do paciente. Mas o paciente também tem que, né? Tem que facilitar. Um exemplo, vai. Correr o paciente... Ele mora em Marília. Um exemplo. Entendeu? Tem lá a Associação Maria Flor de Marília. Vamos procurar encaminhar o paciente para uma associação perto dele. Né? Sim. Né? Tem se eu não me engano, a Flor do Amor em Brasília. A Flor da Vida também. Tem várias associações. E se a gente encaminhar o paciente para um estado dele, é muito mais fácil. Chega bem mais rápido. Chega mais rápido. E tem muitas vezes tem pessoas que, vamos supor, que moram naquela cidade e falam, não, eu vou pegar pessoalmente na associação, porque é mais rápido, doutora. E ainda tem essa oportunidade, o paciente consegue pegar. Porque eu tenho pacientes que conseguiram pegar lá em Brasília. Ele consegue na Flor do Amor. Conhece, faz até um tour, né, na associação, pra ver como é que tá lá o plantio. Não que a gente não possa, a gente pode estar prescrevendo para qualquer lugar, para qualquer associação, mas o interessante é que seja para associação. E essa receita, ela já vem, assim, direto do sistema da Anvisa, né, pelo que eu lembro, né? Você faz a receita, a Anvisa já tá... também recebendo um número dessa receita, né? Sim, um com protocolo, certeza. Né, dela, né? E principalmente com as medicações importadas, né? Porque a gente sabe que as medicações importadas, os óleos importados, o paciente é obrigado a tirar a Anvisa. Certo. Então ele faz essa solicitação, que é rapidinho, em alguns minutos ali, ele tem autorização para estar importando esse medicamento. Isso ficou bem mais fácil, né? Ficou bem mais fácil, não é uma coisa que bem tranquila. As associações não têm isso, né? A gente não precisa. O paciente vai lá, se cadastra, preenche lá o que ele tem que preencher, faz o pedido, entrega a receita médica, entrega o laudo, que é importantíssimo. Ele não consegue pegar o óleo, a medicação, se ele não tiver um laudo. Diferente da medicação importada, que o paciente vai lá, faz o pedido da medicação importada, tira a Anvisa, não precisa mandar laudo nada, é só a receita. Entendeu? E quando você tem pacientes que quer diminuir esse investimento de comprar da associação e ver a necessidade de cultivar em casa, que aí começa uma jornada, né? Aí começa uma jornada. E tem tanto paciente, às vezes eles passam na consulta 1, 2. Quando chega na terceira, ele fala, doutor, eu quero cultivar. Você nem imagina, sabe? Eu tenho histórico do paciente, tenho tudo. E aí tem, lógico, que tem uns que não tem indicação. Tem pacientes que não têm indicação. Como assim? Existem uns casos específicos para o paciente poder cultivar. Sim, né? Isso que eu queria entender. Que nem, geralmente, o que é muito importante que chama atenção para um juiz, um exemplo, pacientes que já fizeram uso de medicações e que não foram bem sucedidas no tratamento e que aí sim iniciaram o uso da cannabis para tratamento. Tem que ter um histórico, Tem que ter um histórico. Não, eu tenho ansiedade, eu quero cultivar. Já tomou algum remédio? Não. Tá tomando? Não. Tá tomando? Não. Por quê?
eles veem isso como um paciente que não responde bem ao tratamento convencional. Então não respondeu bem ao tratamento convencional, teve muito efeito colateral. Um paciente com depressão, exemplo, que tomou um monte de remédio antidepressivo, não respondeu bem ao tratamento, tem muito efeito adverso. E aí, com a cannabis deu certo, aí ele tem essa chance, né? Isso, com a cannabis deu certo, aí ele tem essa chance. Aí eu vou estar ali, fazendo o laudo dele, descrevendo, falando que ele já fez uso. Tentou fazer o uso com várias medicações, só que essas medicações não... Ele teve efeitos. Então a gente partiu para cannabis, onde a cannabis, ele teve uma melhora, que muitas vezes realmente tem uma melhora, assim, nítida no quadro dele, né? E aí, então, é a hora que esse paciente não tem condições, muitas vezes, de comprar a medicação, de comprar o óleo, e aí ele parte para essa parte de querer plantar. E aí é onde ele vai ter que ter um laudo evolutivo, ele vai ter que procurar um engenheiro agrônomo para estar laudando as plantas, fazer tudo o curso, direitinho. né? Tem que aprender. Isso, fazer o curso, né? Que quando eles perguntam muito para mim, o que precisa? Eu falo, para tirar o habeas corpus, para você conseguir, você precisa ter algumas coisas. Você precisa ter um antecedente de uso de medicações convencionais que causaram efeitos colaterais. Você precisa ter um histórico, né? Tem que dar sentido, né? Pra poder valer a pena. Tem que dar sentido, porque senão vai ser barrado. E eu não vou querer isso pro meu paciente. Eu vou querer que ele tenha o melhor e eu vou querer que ele consiga chegar no objetivo dele. Mas tem coisas que não dá. Tem coisas que não dá pra gente colocar, inventar e falar. Não tem como. A gente tem que descrever o nome das medicações que esse paciente fez uso, que deu efeito. Eu vejo que no seu Instagram você comemora, né? Quando a pessoa ganha o HC, né? Nossa, eu fico super feliz. Eu faço... cada laudo que eu vou fazer, eu faço com maior amor, com maior atenção, de cada paciente individualizado, que cada caso é um caso. A gente tem que pensar no que o juiz pode pensar a respeito daquilo. Procurar não deixar faltar nada. Porque isso é muito importante, porque se é uma coisa mal feita e não é acompanhada, vai chegar ali na frente uma hora, o que vai acontecer? Vai ser barrado na primeira, vai ser barrado na segunda, vai queimar o paciente, ele nunca mais vai conseguir fazer nada e vai dar errado. Então eu comemoro porque realmente é uma conquista, né? E, bom, quais são ainda algumas evidências assim, científicas, assim, alguma coisa assim que você possa dar um resumo pra galera que sustenta esses tratamentos, assim? O que você diz, assim, de provas científicas pros haters da maconha? Com certeza existem muitas provas científicas, mas número 1, os casos de epilepsia, com certeza. Mostraram excelentes resultados, né? Foram feitos estudos científicos e várias coisas a respeito, onde esses pacientes portadores de epilepsias, eu tô te falando de epilepsia forte mesmo, Lucas, epilepsia que o paciente, assim... convulsiona o dia inteiro, O dia inteiro, é como a de Dravet, a de Lennox, tem várias, né, que a gente sabe que é triste. Esse paciente faz uso da medicação e não responde ao tratamento, é complicado, mas com certeza existem vários estudos científicos, só que o número 1, com certeza, essa pesquisa são as epilepsias. Refratárias, que não respondem que não respondem bem ao tratamento convencional. Aí a gente introduz a cannabis. Eu não tô te falando que a gente vai suspender a medicação do paciente convencional. Não tô falando, né? Muitas vezes esse paciente, ele tá fazendo uso dessa medicação. Vai ter que continuar tomando. Carbamazepina, enfim, uma série de medicações. A gente introduz a cannabis como uma segunda medicação. E a resposta é muito favorável. Diminui bem, né? E com isso, a gente consegue começar a diminuir. Não que a gente vá tirar. Tenho pacientes meus que tomam ainda, mas com o uso concomitante da cannabis, a gente consegue diminuir as dosagens dessas medicações convencionais. E acaba que o paciente, ele vai tomar uma dosagem bem menor. Se ele tomava 2 comprimidos, 3 de carbamazepina, ele vai tomar 1, 2 com a cannabis. Então, os casos de epilepsia refratárias
E o que você acha do SUS aí, que já tá, pelo menos em São Paulo, né, no estado de São Paulo, alguns lugares já estão tendo as pessoas poderem pegar o seu óleo de graça, né? Sim, com certeza. Eu acho super legal, porque eu sei que muitos pacientes já estão recebendo, né, via judicial. Sim, é mais judicial mesmo ainda, né? Ninguém ainda... através de judicialização, eles conseguem... Mas não precisa comprar, né, pelo menos. Né? Não, SUS, é né? ótimo. Demora um pouco, tem que ser um pouco... persistente, mas acontece. Parece que, se eu não me engano, em 2023, o Distrito Federal, ele começou a fazer a distribuição da cannabis medicinal, né? Via SUS. Sim. E muitos pacientes se beneficiaram disso. E eu espero que... Você teve algum paciente que conseguiu? Eu tenho um paciente que, inclusive, ele vai passar comigo, acho que segunda-feira. Ele passa comigo desde 2023, o Bruno. E é óleo feito por associações também, né? Por associações. Existe também importado, eles conseguem também fazer essa... E o que você acha desses óleos, assim, já da indústria farmacêutica? Porque a indústria farmacêutica também chegando também agora, né? Tem até uma boa pergunta essa, eu vou ser sincera pra você, eu não gosto. Tá? Eu gosto muito, eu preciso falar. Em termos de óleo, a gente sabe que existem 3 tipos. Existem os óleos importados, existem os óleos de associações, existem os óleos de farmácia convencional. Sim. Os óleos importados são fantásticos, né? Tem umas empresas que são ótimas, eu adoro. Não vou citar nome, né? Não vou fazer propaganda aqui de empresa, mas tem umas empresas que eu gosto muito, que são de preferência. Tem certificado de análise, que são nanotecnologia. Tenho certeza que é dos Estados Unidos, né? São, assim, Colômbia. Colômbia também tá. Colômbia. Legal, Colômbia é são bom. São empresas que eu gosto muito e que eu vejo resultado, né? Que tá anos-luz à frente já. Que já tá, com certeza. E tem um certificado, a gente pode confiar. É lógico, todas as empresas que eu preciso, às vezes, encaminhar, eu olho. Tem certificado de análise, não tem? Tá atualizado, não tá? Eu vejo tudo. A associação também existe, né? Que eu adoro, que são, para mim, as medicações mais, assim, naturais que tem, mais concentradas mesmo, da planta mesmo, que tem menos, assim, mistura. E as de farmácia eu não gosto, porque elas direcionam mais para um lado convencional, já para um lado menos natural, no meu ponto de vista. Não é à toa que ela já tá na farmácia. Então, se eu falar para você verdade, que eu nunca prescrevi... A farmácia chegou mais rápido do que as associações, com certeza, né? com certeza. Mas se eu falar para você, você não vai acreditar que eu nunca prescrevi medicação de farmácia convencional, gente. Não acredito. Nunca. Não é muito a sua cara. Não é nunca. A maioria é associação quando importado. Eu também tenho óleos muito bons importados, eu gosto muito. Eu faço uso de óleo de associação. O meu filho faz uso de óleo importado, né? O meu irmão faz uso de óleo importado. A minha nora faz uso de óleo importado. Minha mãe faz uso de óleo de associação. Tudo depende muito da pessoa. Cada pessoa é uma pessoa. Então a gente avalia custo. Né? Às vezes a gente sabe que tem um óleo importado que ele encaixa direitinho no quadro daquele paciente, naquela composição. Porque o que é bom dos óleos importados? A gente consegue ver direitinho a composição. Desmiuçar, né? Tudo. Né? Isso, né? CBG, CBN, CBD, THC, THCV, a gente consegue analisar direitinho. Tem muitas associações que ainda a gente não consegue chegar nisso. Tem óleo full, rico em THC, o óleo rico em CBD, o óleo isolado e tal, mas você não consegue administrar ali os canabinoides. Então, por isso que eu gosto também dos óleos importados. Mas isso tudo tem que ser avaliado, porque muitas pessoas não podem fazer uso desse óleo, eles têm que comprar de associação muitas vezes. Então a gente tem que direcionar o paciente pro melhor para ele, o que mais encaixa no quadro dele. É muito individualizado. E a gente falou de CBD, THC, mas tem CBG, então tem CBG, tem CBN, que é aquele canabinoide que dá mais um relaxamento, que ajuda no sono, CBG mais concentração, são os compostos, regeneração muscular, são os compostos.
E uma coisa que é importante você dizer também, né, ainda mais como médica, né, é que a gente tem, então, no nosso sistema aqui no cérebro, um sistema que é como o Dr. Felipe falou no meu podcast há 2 anos atrás, mas a gente tem maconha no cérebro, né? Tem, anandamida, lógico, com certeza. Com certeza. Nosso sistema ainda Às vezes a pessoa fala, ô maconheiro, ou não sei o que, você é isso, você é aquilo. Como assim? Você também é. Você produz aí no seu cérebro, vai estudar um pouquinho pra aprender. Então, com certeza, é fantástico se você for ver, né? É uma loucura isso, né? E quando se trata com óleo, com as flores, praticamente ativa esse sistema, né? Ativa esse sistema endocannabinoide, que ele é muito importante, porque esse sistema que faz a regulação do corpo, a homeostase, o equilíbrio do corpo. E se você tem ele equilibrado, você melhora toda a outra parte, né? Não tem como. Porque esse equilíbrio causa o equilíbrio dos outros. Então é importantíssimo que você tenha teu sistema endocannabinoide equilibrado, com uso de óleo, né? E aí você consegue fazer tudo. Diminuir estresse, melhorar o sono, uma série de coisas. É fantástico quando você tem esse sistema equilibrado, porque ele em desequilíbrio é o caos. E, Grazi, tem alguma contraindicação, limitação? Alguém tem algum tipo de doença que não pode usar cannabis? Tem. Por isso que eu falo pra você que a anamnese, ela é muito importante. Muito importante. Que não é o que eu tô vendo hoje, né? O que eu vejo é, desculpa, mas é colega atendendo em 5, 10, 15 minutos. Tem umas empresas, que eu não vou citar o nome aqui, que fazem isso constantemente. Então, acho que não dá pra você avaliar o paciente assim. Porque você precisa ter todo um histórico desse paciente para você poder prescrever. Existem muitas coisas onde você não pode estar fazendo uso, prescrevendo. Um dos casos, assim, é em caso de gestação. Mulher grávida, lactante, né, que tá amamentando, a gente não pode estar tá prescrevendo. Não tem nenhum relato que tenha um respaldo científico onde mostre que essa paciente possa fazer uso durante a gestação e durante a amamentação, que é a hora que ela tá amamentando, que tá indo pro feto. Que tá indo pro bebê, desculpa. O que acontece quando a mulher tá grávida e toma um óleo ou fuma? Então, na verdade, é complicado, porque assim, que nem as minhas pacientes, as pacientes que vêm pra mim, que querem fazer esse tratamento, logo de cara eu falo, ó, não pode. Você não pode fazer esse tratamento, é contraindicado. Mas, assim, eu já vi muitas pessoas grávidas fazerem uso, tudo, eu não vi nenhuma coisa assim, fora do normal. Pelo contrário, eu já vi a mulher relaxar e ficar tranquila e tudo, mas o que acontece é que os estudos não mostram porque elas estão bem sensíveis, uma né? efetividade, entendeu? Não mostram uma proteção nesse caso. Então, ao certo, eu não sei o que poderia causar nessa paciente, mas eu sei que os estudos não comprovam, não indicam, mas também não provam muito o que acontece, né? Eu já fiz uma pesquisa sobre isso e eu achei bem interessante, que realmente isso E eu recebo muitas pacientes que falam pra mim, doutora, eu tô grávida, eu posso fumar? Doutora, eu tô não sei o que, eu posso fumar? Eu falo, não, os estudos mostram que não, Já também, agora tem uma coisa que é muito importante, paciente que faz uso de anticoagulante. Não pode também? Varfarina, essas coisas. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Paciente que toma antidepressivo, paciente que faz uso de antipsicótico, paciente que usa antiepilético. Por quê? Aí eu já vou poder te explicar melhor. Porque quando o paciente faz uso dessas medicações associado com a cannabis pode potencializar o efeito dessas medicações do paciente, ou pode tirar o efeito, né? E o paciente não pode. Ele tem que estar tomando aquela medicação e tem que estar sempre fazendo efeito para ele não ter algum problema. Então, se de repente você entra com uma cannabis e ele está fazendo uso dessas medicações, você pode exacerbar o quadro, piorar o quadro, aumentar algum tipo de efeito colateral nesse paciente. Então, quando esse paciente, não que ele não possa tomar, porque eu tenho muitos pacientes
que tomam, já tomaram antipsicótico, antidepressivo, muitos. Anticoagulante, a gente tem que orientar bem o paciente, intervalo de dose, não tá tomando junto com as medicações, tem que manter um espaço de pelo menos... né, que chama, né? Isso, manter um espaço de pelo menos 1h30, 2 horas entre a cannabis e essas medicações não tomar junto. Convencionais, não tomar junto, porque muitas vezes pode potencializar o efeito do outro remédio, ou tirar o efeito da cannabis, o efeito do outro remédio, e aí não tem intuito da gente estar fazendo uso. Paciente com doenças hepáticas graves. Isso é muito importante. Por quê? Porque o óleo, ele faz a metabolização hepática. Então, quando você faz o uso do óleo, ele metaboliza por via hepática, pelo fígado. E se o paciente ele tem uma doença hepática, uma doença de fígado grave, ou uma cirrose, uma esteatose hepática, grau 3, que é bem grave, mais forte, que o paciente tem que tomar remédio, tem que fazer dieta, tem que fazer atividade física. Isso é complicado, porque pode piorar o quadro do paciente hepático. Então, se o paciente tem uma doença hepática, a gente entra com a cannabis, a gente pode aumentar essas enzimas hepáticas dele. Então, gama-GT, TGO, TGP, e aí o paciente vai tendo uma piora do quadro. Porque ele já tem esse problema hepático, você vai entrar com CBD para ele vai fazer a metabolização hepática e vai aumentar as enzimas. Por isso que é importantíssimo a gente perguntar para o paciente se ele tem algum problema de fígado, algum problema de saúde, se ele tem feito exames. E outra contraindicação também são pacientes que têm psicose. Imagino. Esquizofrenia. É totalmente contraindicado para esses bipolaridade. Principalmente o THC. Principalmente o THC. Que aí porque ela é uma molécula mais psicoativa, ela pode piorar com certeza. Pode causar surtos psicóticos. Surtos, com certeza. Com certeza. Que aí a pessoa acha que vai ficar mais relaxada. Então fica pior. E quando a gente fala, cannabis, vamos tomar, qualquer um tome, tá tudo certo, não é assim. Muitas vezes. Porque o paciente, ele tem que ser acompanhado para ele saber o que ele vai poder tomar ou não. Ele tem que ser acompanhado para ele saber o que ele vai poder tomar ou não. Porque muitas vezes ele vai fazer o tratamento sozinho, vai ter uma piora de qualquer coisa aí e vai complicar toda a situação. Por isso tem que ter um então, acompanhamento. É uma medicação natural, é uma medicação que não causa dependência, é uma medicação que não tem casos de overdose, é uma medicação sensacional, mas é uma medicação que precisa de acompanhamento. Que não pode ser também levada na brincadeira, né? Nunca. Jamais. Sempre acompanhamento. E como que você lida, então, com esses pacientes que já usam do modo recreativo, né? E aí tem que ter essa aula toda de aí tem que explicar pra eles, tem que falar pra eles, olha, uso somente recreativo. Pros jovens, né? Pros jovens. Tem que explicar que o uso recreativo é usado, assim, constantemente, fazendo, né? Porque geralmente quem faz uso recreativo usa constantemente. Pode ter uma piora, dependendo da idade, pode ter uma piora ainda. Porque muitas vezes a gente tem o efeito ansiolítico usando o canabidiol ou a maconha fumada, enfim. O paciente pode ter uma melhora, mas ele pode ter também um efeito ansiogênico, um efeito contrário. Não sei o quê? Ansiogênico. Ansiogênico. Então, muitas vezes, eu vou lá, eu te passo uma dose de CBD e THC. Tá ótima essa dose. Tá ansiolítica. Ela tá ajudando o teu quadro de ansiedade, tá tudo. Você vai lá e aumenta essa dose sozinho, por conta própria. Ou mesmo aumenta a dose, achando que vai te ajudar. Aquilo ali já começa a te dar efeito contrário. É onde ele começa a ser ansiogênico. Ao invés de te ajudar, ele vai te piorar. Ele vai deixar mais ansioso. Mais ansioso, isso, exato. Então, muitas vezes, o paciente faz uso de muito THC, muita coisa, ele fica assim. Você vê que ele quer usar cada vez mais. Tem que fumar uns 5, 6. Isso, pra diminuir, na verdade, ele já dá aquele efeito ansiogênico, né? Então, é muito importante saber controlar isso tudo. Pra galera que é chaminé, então e tem que explicar direitinho, falar que não pode, gente, olha, pode causar isso, pode causar aquilo. Tem que fazer um acompanhamento sempre. E seus colegas de profissão?
Muitos resistem a cannabis, outros já estão aderindo. Na O que verdade, você tá achando eu dessa acho- tendência que tá bem forte hoje, né? Muito. O que você acha? Complicado falar disso. Não precisa citar nomes também, não. Na verdade, eu acho que ainda existe um preconceito muito grande em relação à planta. Isso é verdade. Muitos colegas veem isso como um uso recreativo. Ah, é pra chapar, é THC, cannabis, maconha, hemp, marihuana. Enfim, é a mesma planta. É pra chapar, não tem intuito medicinal. Eles não veem isso como intuito medicinal. E existe uma falta de conhecimento muito grande. Muito grande. Além de existir esse preconceito, né? Que eles falam que é para uso recreativo, existe também uma falta de conhecimento. Então, esses colegas não têm o conhecimento. Eles não procuram se aperfeiçoar para saber direitinho. E muitas vezes também abandonam o paciente na hora do tratamento. Isso é terrível, né, nesse ponto. É terrível. Então, muitos colegas ainda, eles estão acostumados com aquela medicina assim, ó, posto de saúde. Que inclusive saía confusão direto comigo, porque eu demorava nas consultas, Tá Lucas. com dor é de pirona. Eu demorava nas consultas e a paciente de trás queria passar a outra paciente. Eu sempre demorei. Eu fui chamada na Secretaria da Saúde, porque eu demorava nas consultas. Elas queriam que eu atendesse de 10 em 10 minutos. Eu falei, impossível. É humanamente impossível fazer isso. Tentei me adaptar, né, Ao sistema, porque a gente tem que se adaptar, mas a gente sabe que não dá. E muitos desses colegas também, muitas vezes, não se interessam. Por quê? Porque a gente sabe que é um tratamento complicado. Não é um tratamento que hoje o paciente passa e o médico vai prescrever e tchau. Daqui 6 meses você vem pegar outra receita de sertralina, fluoxetina. Pode ir? Não. Passou hoje, o paciente tem que tá informando no médico, com o médico, né? Semanalmente, como que tá o tratamento? Você tem que aumentar, diminuir gota. É um trabalho... É um relatório mais árduo, né? É árduo, isso. Não é uma coisa simples. E muitos colegas não se adaptam também. Eu Dá já vi mais muitos trabalho, casos né? disso. Porque eles não querem acompanhar o paciente, muitas vezes. Eles querem prescrever e tchau e voltar na próxima consulta. Você precisa acompanhar. Essa parte é a parte mais importante, que é a parte do ajuste de dose. Os primeiros dias são importantíssimos para o tratamento do paciente, para ele ter aquele incentivo, como que eu posso te explicar? Aquela vontade de estar fazendo o tratamento. Ele está vendo algum resultado. Como que o paciente vai ficar feliz se ele passa numa consulta, o médico prescreve uma medicação e tchau? Como que ele vai fazer? Como que ele vai fazer um controle disso? Não tem nenhuma percepção, né? Se Não realmente tem. tá dando certo, se não tá. Sim. Então, muitas vezes, eu vejo os colegas com preconceito da planta mesmo e muitas vezes falta de conhecimento, determinação também em estar acompanhando esse paciente, observando o quadro dele, porque tem que amar. Eu amo o que eu faço, graças a Deus. Tanto é que eu tô em primeira, hein, ó. Tô em primeira no Avalia Med, lá no Google. De 500 médicos, eu sou a primeira. Olha aí, ó. Tá olha vendo? Aí. Não é à tá toa. Vendo só? Que delícia. Mas eu acho que vai chegar uma hora que muitos vão ter que se render. Já existem alguns. Alguns que estão já começando a ver que... Eles me procuram, tenho muita procura de médico querendo ajuda, perguntando, olha, doutora, como que faz? Me formei agora, eu acho super interessante e tal. Mas tem gente também, tem médico que eu vejo que só tá entrando como obrigado, como se tipo, deixa eu me encaixar nesse sistema, senão eu vou rodar. Não é o que eu quero, mas eu tenho que me encaixar aí. Então tem uma série de coisas, né? Porque aquilo que funciona, até você que conhece bem na saúde, faz com que a pessoa, deu certo pra mim, né? Aí indica pra um, aí o outro indica pra outro. Nossa, a indicação é tudo. E a maconha, ela tem esse remédio assim familiar, né? Porque se resolveu pra vovozinha, pode resolver pra mãe, pro filho, né? Então todo mundo quando vai ver, tá todo mundo tomando óleo na casa. Todo mundo, eu tenho muitos pacientes, todos tomam. É a avó, é a mãe, o marido, é sensacional, adoro. Então nesse ponto, vai chegando no ponto que
essa pessoa vai falar pro seu médico tradicional, convencional, que, não preciso tomar mais meu Rivotril pra dormir, porque muitas vezes eles até óleo. desmamam, eu brigo com eles, eu falo, você não pode desmamar, você tem que... Não, eu tirei tudo de uma vez, e você sabe que alguns deu certo, olha que coisa. Isso é bom. Eles são assim, Isso eu é bom. adoro, tem uns que são terríveis. Doutora, eu tô voltando pra te falar que eu tirei todo o Rivotril, mas como assim? Eu falei pra desmamar, é um quarto... meio. Não, eu tirei tudo de uma vez, que Já tá confiante. eu coloquei na minha cabeça que ótimo, sensacional, foi bom, tá tranquilo, tá muito bom. Como existe caso também que é complicado o paciente desmamar de uma hora. Sim. Pode ter algum tipo de efeito colateral mais grave. Então a gente orienta o desmame lento, progressivo, né? Até chegar uma hora que o paciente não vai estar tomando mais. Só que isso chega no ouvido de um médico que tem um pouco mais de preconceito. Isso com certeza chega, não só na internet, mas chega pelo tem próprio muitos, paciente, né? Tem muitos. Você tá tomando seu Rivotril? Não, já parei de tomar porque eu tô tomando cannabis. Aí parei sozinho. Terrível, né, professor, né? E tem muitos ainda que não aceitam. Eu tenho... Nos últimos dias foram uma grande quantidade de pacientes que me falaram que passaram com o médico deles e o médico falou, não, cannabis não, que não sei Isso vai fazer mal. E muitos esconderam, né? Eu falo, se você não quiser falar que você tá tomando, não precisa falar. E tem uns que falam, não, eu vou falar, eu sei que ele não vai gostar. E eu não vou mais passar nesse médico, doutora, porque ele é contra cannabis, que é não sei o que e tal, ele me passa um monte de medicação, o que eu vou fazer? Mas aí você vê que é uma briga cultural. Uma briga cultural. Que não é mais uma briga de científica dos medicamentos, sim, né? Sim, com certeza é uma briga cultural. Eu fico no meu canto observando e dou as orientações que a gente não pode falar mal de colega, embora eu vejo cada coisa aqui. E cada profissional ruim também no ramo, prescrevendo cannabis, sem saber nada. Isso é duro também. Eu separei uma informação aqui, que eu não sei se tá 100% correto, mas acredito que sim, que as minhas pesquisas são boas. Mas até outubro aí do ano passado, mais de 269 mil autorizações de importação pessoal já foram emitidas, né? Sim. Então, mesmo assim, tem muita gente comprando de fora também, sim, né? Sim. Muitas pessoas compram de fora. Por que você acha que tá aumentando esse crescimento também? Não só pelo fato de ter mais médicos, associações, mas as pessoas já estão buscando em outros países, né? Sim, com certeza, em outros países. Está crescendo cada vez mais, né? E eles... que ainda existe... muitas pessoas, depende muito da classe também, existem muitas pessoas que acreditam que o óleo importado, ele vai ser melhor, porque é um óleo importado, que tem que associação, mas não. Na verdade, a gente sabe que tanto importado quanto associação, eles têm efeitos muito, assim, benéficos para o paciente. Mas, com certeza, o avanço, né, o crescimento, na verdade, o aumento do número de pessoas fazendo uso e acreditando no uso da cannabis, do CBD, faz com que aumente isso aí, né? Essa importação também. Na última vez que eu falei sobre o assunto, como eu falei, fazem 2 anos, né? No meu primeiro podcast, quando a gente começou, e estava em votação no STF ainda, a questão do porte, posse, né, dos pacientes. Era um debate, muita gente não entendia, foi muito adiada essa votação por muitos anos, e aí finalmente saiu. Agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você acha que ajudou, piorou? Muita gente confunde com discriminação com legalização. Não, eu acho que com certeza melhorou, e a partir disso a tendência vai ser melhorar cada vez mais. Né? A gente espera que as autoridades, né, com a pressão do povo, com certeza, a pressão do povo é muito importante. O apoio político também, com certeza a gente vai chegar numa regulamentação, vai dar tudo certo, com certeza. Eu tenho fé que vai dar certo. Eu espero por isso, muito tempo. Porque pro usuário, né, aquele que já que compra lá na comunidade e tal, ele agora pode portar ali pelo menos umas 40 gramas, né? E isso, pelo menos, evita que muita gente seja presa desnecessariamente, né? Muitas pessoas foram presas, né? Exatamente. Por pouco. Né? É uma judiação, mas infelizmente. Mas até hoje fica meio estranha essa história, porque que nem eu já
Somente negros mesmo, pobres, né? Sim, principalmente. Mas ainda existe muita desinformação entre muita autoridade, muita gente. O que eu vejo é paciente meu, muitas vezes, com receita, com um monte de coisa, sendo abordado, sabe? Sendo humilhado, eles querendo levar pra delegacia, uma série de coisas. Mesmo com receita. Mesmo com receita. Agora, imagina esses, tá? Foi liberado tantas gramas pro paciente tá usando. Mas será que realmente é isso? Porque eu já vi casos de policiais levarem pessoas pra delegacia. Mesmo depois de ter sido autorizado isso tudo. Então é muito controverso, porque ao mesmo tempo que pode, muitos acham que não pode, muitos abusam de poder, né, referente a isso, então fica meio no ar. Vai muito ainda da abordagem, né? Vai muito da abordagem. Então, se já é complicado, muitas vezes, um paciente que tem uma receita, ele já é indagado por isso, muitas vezes, aí ele tem que mostrar um relatório médico, que eu falo, sempre anda com a sua autorização da Anvisa, o relatório médico, se possível, até a nota fiscal do produto, o orçamento do produto. Tem até carteirinha, né? Até carteirinha. Anda com isso, porque realmente a gente não sabe, né, qual vai ser a atitude, a medida de cada autoridade. Policial, né? Isso, muitas vezes pode ser que não faça nada, pode ser que faça. Então, o ideal mesmo é receita médica. Eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa questão da prescrição em relação à Anvisa, normas e o Conselho, né, Federal de Medicina. O que eles falam hoje sobre tanta prescrição saindo aí hoje em dia? Isso é muito importante. Na verdade, quando a gente fala em Anvisa, o que quer dizer? Que qualquer profissional médico habilitado, ele pode estar prescrevendo. Qualquer profissão, assim, de qualquer especialidade. Qualquer especialidade, desde que nessa receita se venha bem descriminalizado. Então, assim, o nome completo do paciente, a patologia desse paciente, o diagnóstico, o CID desse paciente, o nome do produto, composição, via de administração, né, tempo de duração desse tratamento. Se você tiver tudo certinho, pela Anvisa, sim, não vai ter problema. Essa receita ela tem que estar completa. Não vou passar... vamos passar um óleo de cannabis sativa, vamos citar o nome. A gente tem que colocar 10 miligramas, 20 miligramas. Quantos frascos? Por quanto tempo? Quantos ml? Quantas gotas esse paciente vai tomar via sublingual? Por quanto tempo? De manhã, de noite, de manhã, de noite. Tarde, isso é muito importante. Entendi. Isso é muito importante na prescrição. Então, tendo isso, não tem problema. Já pelo CFM, eles são um pouquinho mais conservadores. Imagino. Então, já é mais problema ali. Conselho Federal já é mais problema. Então, o que eles aceitam? O que é autorizado pelo Conselho? É autorizado que o paciente ele faça uso de um CBD isolado, com teor de, se eu não me engano, menos que 0,2% de THC. Caramba, quase nada. E em casos de epilepsias refratárias. Só pra isso, só. É um óleo isolado, menos 0,2%, e em caso de epilepsia. Já, se eles determinam que, se o médico estiver usando um teor acima disso, ele resolveu usar um teor acima disso, de THC, a responsabilidade é dele e com a autorização do paciente. Entendi. Já criou uma condição ali, né? Tipo assim, o problema é seu. O problema é seu, não é mais da gente. O conselho não tem nada a ver com isso. Não é só conselho isso aqui, é um pouquinho de nada. Então eles jogam isso aí e acaba deixando o médico um pouco amarrado. Eles são mais conservadores, têm uma visão menos ampla, né? E é mais complicado. E a gente tem que ir levando, porque a gente sabe que muitos pacientes precisam de THC, né? Você já... quanto tempo, em média, assim, um tratamento se estende? Isso é uma pergunta que já me fizeram também, assim. Depende de cada caso, eu sei, mas... Sim, você diz assim, a duração do tratamento, a partir do momento que a gente passa uma medicação pro paciente. Isso.
Depende de cada caso, né? Mas... Assim, o que é interessante é que ela não tem efeito adverso e ela não vicia. Ela não causa dependência. Então, se você tratar o paciente 2 anos, você tira, não vai acontecer nada. Se tratar o paciente 1 ano, você vai tirar a medicação, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. E isso é interessante da cannabis, né? Isso é verdade. Ela não causa tanto esse efeito, né? Se seguir direitinho ali o tratamento ela não causa o efeito. Cadê o meu óleo? Então, assim, a gente pode estar fazendo uso por tempo indeterminado. Depende. Vai do conforto e também da pessoa ali, né? Como que ela se sente. Pessoa, como ela se sente, se ela teve uma melhora, né? Às vezes ela fala assim, ai, doutora, eu tô gastando muito, já gastei muito, eu achei que eu tô bem melhor. Eu vou dar uma pausa e depois eu volto. Tá bom, tá tranquilo, não tem problema. Até a gente suspende, né? Um tempo e tudo, depende. Mas assim, depende do tempo, mas é interessante que os resultados são rápidos. Muitas vezes. É lógico que acontece da gente prescrever um óleo, que nem aconteceu esses dias. Eu até postei no meu Insta que o paciente colocou ali, que trocou o óleo e foi muito melhor. Ele gostou muito, que ele se adaptou. Acontece. Você passar um óleo para um paciente, ele não se adaptar, você tem que trocar. Sim, é teste esse óleo. Também, aí né? Vai levando tempo, vai demorando mais um pouco. Mas o que é interessante e legal, de estudo importante, é que não vicia. Então você pode fazer um tratamento progressivo, assim, com o paciente durante muito tempo e tá tudo certo. Ele que vai escolhendo também, né? Ele que vai escolhendo também. Mas é legal manter, né? Tem uma outra coisa que eu queria saber, que é uma coisa que já conversei bastante aí com o meu amigo Felipe, sobre o T-Break, né? Ele consegue muitas vezes ficar lá seus 30 dias sem... Não, eu acho muito importante. Sem medicação, sem o óleo, sem vaporizar, né? O que você acha desse... não, eu acho muito importante. Essa reciclagem, né? Muito importante, até porque o paciente, ele fica em uso contínuo disso durante muito tempo, né? E acaba afetando o receptor, acaba afetando muita coisa, né? Os receptores ficam ali. Então, você parar um tempo e fazer isso, eu acho que é muito bom, é muito importante para a parte do paciente, né? Para quando ele volta até melhor depois. Acaba que se o paciente usa muito tempo o THC contínuo, acaba prejudicando, a gente sabe, né, Lucas? Uhum. Não tem como. Então, a gente tem que suspender um tempo essa medicação. Principalmente, isso é para paciente que faz uso inalado, vaporizado, que é muito importante. A gente fazer essa suspensão durante um tempo, que seja de 15, 20, 30 dias, para depois ele voltar a fazer o uso. Eu acho importante, sim. Muitos pacientes fazem isso e eu acho super importante. Dá uma limpada, né? Limpar, é uma limpeza, na verdade, né? Detox. Na verdade é um detox, é uma limpeza. E quais os próximos passos aí que a gente pode esperar, você acha, assim, em relação a SUS, a esse cultivo doméstico, que agora tem muita gente aí já com essas novas atualizações aí do STF, tem muita gente já plantando em casa, né? Tem. Seus 3, 5 vasinhos ali, né? A gente sabe que é proibido, né? A gente sabe que hoje plantar a maconha, a cannabis é proibido. Então, quem consegue isso? É através de laudo, através de advogado, né? Então, você tem que entrar via judicial para conseguir plantar. E eu acho que a tendência é melhorar daqui para frente, né? Uma vez que as associações, elas têm essa autorização, né? As empresas agora parece que também. Eu acho que a tendência é melhorar cada vez mais. Eu digo a parte da pessoa física, entende? Da pessoa mesmo. Sim. Poder cultivar o seu próprio medicamento. Mesmo, cidadão, porque muitas vezes a pessoa não pode comprar esses remédios, ela não tem oportunidade. Então, o que ela tem que fazer? Ela não tem condições. Ela tem que plantar. Uhum. Então, a gente o Brasil é um retrocesso, na verdade, né? Retrocesso, porque... É um retrocesso. Porque a gente vê... A gente tá falando de uma planta, eu fico até indignada quando eu vou falar sobre isso. Eu fui pra Amazônia, meu Deus, milhares de plantas ali, do chão. Qual que é a diferença? A maconha
Tem outras plantas que são psicoativas também, porque eles batem na tecla, psicoativo, THC, que isso, aquilo, faz mal, deixa a pessoa assim, lesada, não sei o quê. E as outras plantas não são proibidas? Então, eu acho que realmente eu vou usar o termo, é uma baixaria o que acontece. Eu acho que deveria haver uma pressão mais forte da nossa parte, né? Das pessoas. As pessoas deveriam se unir mais para falar sobre isso, para exigir alguma coisa ali. É bem complicado. Mas eu espero que melhore, eu tenho fé nisso, tenho muita fé, né? Porque a gente já sofreu muito e espero que isso acabe, que os pacientes que não têm condições possam fazer. Eu fico até emocionada quando eu falo sobre isso, porque é muito triste, sabe? Eu vejo muitas pessoas, às vezes, querendo fazer o tratamento, não conseguem. Eu Sim. atendi 3 pessoas essa semana sem cobrar. Eu faço muito trabalho social, assim. Eu não fico falando na internet, mas eu faço muito trabalho social. A pessoa me manda mensagem, eu já fico com vontade de não cobrar. Que eu já vejo a carinha dela, a gente conhece quando a pessoa é mais humilde, que ela precisa do tratamento, que ela precisa disso, que ela não tem condições, né? Como você vai cobrar numa consulta, ainda mais eu que atendi minha vida inteira e atendo no SUS? Pra mim isso não é nada, é prazeroso. Então eu peço assim, muito, todos os dias, para que esses governantes abram a mente, os olhos e vejam realmente que a gente está falando de uma planta que ela cura, salva vidas, né? É um tratamento medicinal importantíssimo, com resultados excelentes. Eu sou médica há muitos anos e eu sei o que eu estou falando. Então, é só aguardar, né? Aguardar e rezar bastante, pedir energia positiva para que o Brasil acorde para isso. E que todas as pessoas físicas, né? Que eu falo física, possam ter o seu cultivo e plantar. E usar essa plantinha que faz tão bem para tantas coisas que a gente sabe. Eu acho que o pessoal tá acordando, assim, mais, assim. Sim. Tá, cada vez mais tem mais gente se informando, tem mais gente querendo Não, saber, viralizou. Tá cada vez mais em pauta, assim, no dia a dia das pessoas. Porém, eu mesmo sofro bastante isso de... mas cuidado com o que você vai falar lá, cuidado com essas matérias de maconha, cuidado com esses Mas assuntos. é interessante que essas pessoas, muitas dessas pessoas, elas estão no bar bebendo, elas estão usando o cigarro, né, da Souza Cruz, né? Isso, Hollywood, Hollywood enfim, vermelho, Marlboro vermelho, e estão falando mal da maconha. Um dia você me chama para eu falar para você os malefícios que fazem o álcool, todas essas né, substâncias. o tabaco. O álcool, o cigarro, né? Eles estão falando mal de uma erva, de uma planta natural, e estão ali na esquina enchendo a cara de cachaça, tomando um monte de coisa. Então, quer dizer, não tem moral também para falar, sabe? O álcool, ele é devastador. O álcool, ele destrói família. Eu tenho casos de pacientes que bebiam muito e chegavam e urinavam dentro do armário. Eu já ouvi de tudo que você pode imaginar nessa vida. Eu já ouvi de tudo. São muitos anos. Desde 2001, né? Não 2010, 2001. Então eu já ouvi muito. Paciente que urinava, paciente que agride a mulher, paciente que... Nem vou citar outras coisas aqui graves. Você já teve paciente que conseguiu parar com alcoolismo, assim, dar uma boa cessada com óleo de cannabis, com tratamento com cannabis? Já teve paciente assim? Existe na verdade, é um tratamento conjunto. Só a cannabis. Ali para um paciente alcoólatra que tem problema com álcool, que é bem complicado. Ele tem que estar fazendo uma terapia, um tratamento. Ele tem que... a cannabis ajuda, sim. Eu tenho pacientes que usavam drogas pesadas, álcool, e amenizou. Mas não é
A solução total. é. A solução total. E muitos pacientes que fazem uso de álcool não são pacientes que estão ligados a cannabis, viu, Lucas? Esses pacientes estão ligados a outras coisas, geralmente cocaína, que é o que eu observo muito nos meus atendimentos. Pacientes que usam álcool, muitos pacientes que cheiram cocaína usam álcool. Não que usa álcool cheira cocaína, mas que cheira cocaína usa álcool. Mas não fuma maconha, Sim. mas não usa cannabis. Mas tá ali com duas drogas devastadoras, acabando com o sistema nervoso, que é a cocaína, né? E o álcool. E elas nem combinam, né? Até, nem combina. Tipo, não combina. Imagina, o álcool, ele não combina com nada. Que eu digo que o álcool deixa a pessoa mais devagar. Sim, e a cocaína deixa a pessoa elétrica. Totalmente, ele é depressivo. O álcool, ele é depressivo, né? Ele deixa o paciente. Na hora ele tá tomando, tá tudo bem, mas ele tem uma tendência à depressão. Um paciente que é alcoólatra, que tem... É um problema. Eu não vejo paciente que fuma maconha ou que toma um óleo e bater o carro. Sim, é bem comum. O álcool causa isso. Cocaína associada ao álcool, meu Deus, né? Álcool também com energético, que eu falei esses dias, também com Red Bull, também é outra droga perigo, severa. Né? Porque um é estimulante e o outro não. Então você imagina como que fica ali, um estimula, o outro cai, um estimula, o outro cai, e o teu corpo fica assim, ali no meio, responde, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E aquele estímulo no teu corpo, você não percebe nada, porque um tá te deixando ali, mas em alta, equilibrado ali, o outro tá te trazendo pra baixo. Isso aí é pra você que tá assistindo aí com aquele copo de energético, aquele copão com gelo de coco. Pessoal, depois dá uma olhada que eu tenho uns vídeos falando sobre isso no meu Instagram. Muito importante. Eu priorizo muito falar sobre energético e bebida alcoólica. Eu percebi, eu vi que você tem uns vídeos que Muito, porque o que é de problema que isso causa não tá escrito. Parada cardiorrespiratória. Virou modinha mesmo, né? Virou modinha. Virou modinha até eles entenderem que acontecer com alguém da família e ver que realmente é sério. Porque, gente, tem uma coisa que é ruim de falar, pessoal, desculpa os adolescentes aqui, mas é com adolescente que é turrão, né? Eles não têm a caixa neural ainda formada e são teimosos ao extremo. Então, eles não entendem. Por falar nisso, fumar maconha também tem que ser depois dos 21 anos, né? Com certeza. Tem isso, né? Com certeza, depois dos 21 anos. Onde já tá, aquela... O cérebro tá formado, né? Porque ele tá em formação. Você imagina um cérebro em formação, você tá usando uma substância ali. Você pode ter uma piora, com certeza. Desenvolver lá na frente quadros, né? Psiquiátricos. Importantes. Então é importante que o uso seja feito com orientação, controle, cautela, depois dos 21 anos de preferência. Engraçado, né? Mas os jovens hoje estão fumando ice, dry. É importante. Nossa, com certeza. Saiu muito. até a matéria do Fantástico, né? De que o ice causa uma dependência muito forte. E aí eu vejo hoje meninos aí de 16, 18 anos que não tá mais fumando o prensado, né? Tá fumando o ice, logo, já a massinha lá, o concentrado. Então, com certeza, não tem nem forte. 21 anos e já tá fumando forte, né? Como é que com faz? Certeza. É complicado. Menos assim, em termos de dizer que não é tão grave, mas não é. Vamos brincar um pouquinho, o ice é mais natural, né? Tem solvente, é feito no gelo. Explica aí pro pessoal, porque é verdade, né? Bem mais natural, né? Bem mais natural, mas mesmo assim, a concentração de THC é bem forte e não é indicado para adolescentes. 70%, é isso mesmo, né? Não é indicado para adolescentes jamais, com um cérebro em formação. Isso pode dar problema lá na frente. Porque eu acredito, não tenho uma certeza sobre isso, mas... O prensado aí da comunidade. Nossa senhora, é pouco amônia THC pura. E amônia pura, né? Meu Deus do céu. E isso desenvolve muito, mas muito, muito. Desde que eu me formei até hoje, eu observo muitos casos de síndrome do pânico com prensado. É bem comum, né? É um tipo de ansiedade, né? Quando o paciente já chega naquele grau exacerbado da ansiedade
que já dá crise de pânico. Que acha que tá sendo perseguido. Muito. E tem... Famosa noia. A famosa noia. Tá no Neura. lugar, tá num restaurante comendo e quer sair, não consegue ficar. Isso realmente é preocupante, é muito preocupante. Isso é do prensado da rua mesmo, né? Hoje eles estão misturando de tudo. E antigamente, ainda no meu tempo, não era tão ruim. Era, mas não era tão. Hoje em dia, É misturadaço. acabou. Antigamente, ainda era tranquilo. Aceitável. Não tinha tanta mistura, tanta coisa. Você encontrava ainda coisas boas, mas hoje não. Hoje a mistura tá muito grande. Então, é bem perigoso. E vamos falar um pouquinho do seu estilo de vida, porque pelo tempo aqui a gente tá Encerrando. daqui a pouco encerrando, mas Se depender de mim, gente, eu falo muito. tá Você muito sabe, bom. deixa tá eu muito fazer bom. um adendo, Lucas. Pode falar. Eu tô atendendo o paciente às vezes fala, doutor, eu tenho que sair. Já deu 1h e pouco, eu tô falando ainda. E aí eu pergunto pra eles, tem alguma dúvida? Ele fala, jamais, você me explicou. Eles nunca têm dúvida. Você me explicou tudo, doutora, você ficou falando. E às vezes eles precisam sair, eu tô falando ainda, eu gosto de falar. Mas não tem nada mais gratificante quando eu termino a consulta e eu pergunto pra ele, tem alguma dúvida? Eu adoro as dúvidas, mas ele fala assim pra mim, não, doutora, você me esclareceu tudo. Então, se surgir alguma dúvida, você me pergunta depois. Quando chegar o óleo, não tem problema nenhum. Então, eu falo tanto que às vezes eu atrapalho, mas enfim. Não, mas tá ótimo. Eu gosto. Nossa entrevista aqui tá ótimo. A questão que eu ia te perguntar é se o seu atendimento é telemedicina, né? Sim, eu faço presencial também. Presencial também. Faço. Inclusive, eu tenho muitos pacientes na minha cidade, onde eu tô morando agora, que eu já fiz presencial. Tem muitos pacientes que preferem, que gostam presencial, que exigem presencial. Modo raiz, né? E modo raiz. E aí eu faço em São Caetano, naquela região toda do ABC, né? Ou na parte também do litoral, que eu atendo bastante presencial. Legal. No geral, a maioria com certeza é online, mas eu atendo presencial também. E o Instagram é arroba, né? Pra quem não conhece. Arroba... DRA Grazi Sativa. doutora Grazi Sativa. Tudo junto. DRA Grazi Sativa, tudo junto. Pra quem... Vai estar aqui na descrição, né? Pra quem quiser seguir lá. Quem ainda não segue, né? Pra poder ter muito aprendizado. Tem muito conteúdo legal. Tem vários vídeos bons mesmo. Sim. Eu preciso fazer mais também. Tô um pouco sem tempo. Aproveitar um pouquinho do nosso tempo. Conta aí pra mim, então, como é que foi lá na Amazônia. Você conseguiu fazer umas pesquisas lá? Não, foi uma fantástico. viagem a lazer? Foi uma viagem Lucas. Né, de busca interior? Foi uma viagem a lazer, pra descansar mesmo, relaxar a mente. Não conhecia lá? Não, é meu sonho. Era meu sonho conhecer aquele lugar fantástico. Eu conheci pessoas maravilhosas, os caboclos lá são maravilhosos. A Tatuios, a tribo indígena que me acolheu muito bem, inclusive até eles me seguem, eu sigo. Eu aprendi muito com eles, comi cupim, comi larva, comi de tudo, experimentei. Só coisa com bastante proteína, né? Bastante proteína. Entrei na mata com os caboclos lá, conheci tudo. E, assim, foi uma experiência fantástica, né? O dia que você tiver a oportunidade de conhecer, vá. Porque é uma coisa que você nunca vai esquecer na sua vida. É emocionante. É emocionante. Cada minuto naquele lugar é emocionante. Você conhecer essas pessoas, conhecer os costumes, né? Ver como que eles vivem ali. O método de medicamento que eles usam, super natural, eu acho incrível, eu acho Remédio sensacional. zero, né? Remédio zero. É tudo planta. Eu tive muito aprendizado e eu gostei muito. Com certeza eu quero voltar em breve. Porque é uma energia única, é uma energia fantástica que eu nunca, em todos os anos de vida, eu nunca senti. Realmente é emocionante. Eu oriento muito para as pessoas conhecerem. É lógico que pessoas que respeitam a natureza, que gostam da natureza, que respeitam os animais. Você não vai lá na Amazônia para você jogar lixo, para você jogar latinha, que nem fazem na praia, né? As pessoas que não têm respeito pela floresta, pela população de lá indígena, que você sabe muito bem. É meu sonho também para que lá conhecer. Assim, é surreal a energia que eles trazem pra gente, né? A energia espiritual, a energia de tudo. Eu, assim,
não esqueço. Tanto é que eu ponho, vira e mexe, eu ponho uns TBT, eu coloco ali, TBT Amazônia, ontem eu coloquei, volto logo, se Deus quiser eu volto logo. Porque se eu pudesse eu morava lá, tá? Eu vou te falar. Atendi paciente ali na Amazônia, atendi paciente online. Que legal. Fiz amigos, já me indicaram lá também. Olha que legal. É fantástico, é indescritível. É uma sensação única, você nunca mais vai sentir. Acho que a sensação de ter um filho, que é fantástica para uma mulher, para um pai, para um homem, e a sensação de você estar na Amazônia, são duas coisas assim no mundo que não tem igual. Realmente. Vale a pena conhecer. Vale a pena conhecer. E é um lugar lindo do nosso Brasil, né? Que muitas pessoas não dão valor. Você sabe que quando eu fui pra lá... Muita gente nem conhece, né? Sim, os caboclos falaram pra mim assim, Grazi, você não acredita. Eu falei, o quê? A maioria das pessoas que vêm pra cá não são brasileiros. Não são brasileiros. São gringos. Eu o quê? Chilenos, peruanos, tem de tudo. Americano, inglês, mas brasileiro não. Você vê, a gente tem um lugar tão lindo no Brasil para desfrutar, conhecer, né, aprender, e os próprios brasileiros não se interessam em estar conhecendo, não aproveitam, deveriam, porque é realmente maravilhoso. Tem alguma pergunta, algum assunto que eu esqueci, Grazi? Questão assim que seria importante para você, pra gente não deixar, né, de lado aqui no nosso podcast? Que eu tô adorando, eu tô tentando aqui, passando aqui já. A gente falou bastante sobre os pacientes, sobre HC, sobre CBD. Falamos também sobre, né, a diferença, né, terapêutica entre eles. Sim. Evidências científicas, doenças. Tudo. Acho que a gente falou bastante, mas pode lembrar, se você lembrar de algum Não, eu acho ponto... que é isso mesmo. Não, eu tenho só uma consideração para falar, né? Para muitas pessoas que têm familiares, eu tenho muitos pacientes que têm familiares que não são a favor. Eu tenho pacientes mesmo, medicinais, que têm familiares... Com preconceito mesmo. Que têm um preconceito. Então, né, eu queria estar aqui para pedir, né, um apelo para essas pessoas que têm esses familiares ou para colegas, para estar procurando estudar mais sobre o assunto, pesquisar, né, ver os artigos, os estudos científicos que comprovam realmente que essa planta tem um potencial de cura milagroso, usado assim há muito, é ancestral, né? É total. A medicina ancestral, usado há séculos aí pelos indígenas e tudo, e a gente sabe que tem um potencial. Então, o que eu queria pedir para essas pessoas? Pedirem para seus familiares e para as outras pessoas estudarem, ver o que tem disponível, os artigos disponíveis, né? Escutar o feedback das pessoas que fazem o tratamento, porque para mim, o feedback é a coisa mais importante que existe. Por quê? Porque é aquele paciente mesmo que vai estar fazendo aquele tratamento e ele vai estar falando para mim se está tendo uma melhora ou não. Então, por isso que eu procuro estar sempre colocando também no meu Instagram, isso que é muito importante. Prova feedback social dos mesmo, pacientes. né? Feedback. E na verdade é isso. Queria fazer esse apelo. Eu sei que tem muitas pessoas que têm a mente conservadora e que a minha avó, meu pai, minha mãe e tal, enfim, eles falam. Não tem como abordar isso. Eles pedem para eu conversar, muitas vezes com os familiares, para poder explicar. E eu explico, eu falo. E muitas vezes eu consigo. E muitas vezes, quando esse familiar não chega até mim, ou essa pessoa, eu não tenho essa oportunidade de poder explicar para esse familiar, eu queria que o próprio familiar explicasse e mostrasse que realmente vale a pena. É que quando um médico fala, é outra lógico, história. Por isso que eles querem que eu fale. Eles falam, não, doutora, você pode falar com a minha mãe? Você pode falar com meu pai? Eu falo com o maior prazer, não tem problema, manda pra mim. Você explica tudo que você falou pra mim, pra eles também? Não tem problema, eu explico tudo. Eu explico 10 vezes se precisar. Não tem problema. Não tem problema. E também, não tô aqui pra julgar ninguém, tá? Até porque a gente sabe que o álcool é complicado, né? É uma dependência, como uma outra droga forte e que precisa de tratamento. Mas, para pedir para as pessoas, né, que, principalmente as pessoas que fazem uso de bebida alcoólica e cigarro, que julgam muito a planta, estudar a respeito
do que pode acontecer com elas fazendo uso do cigarro e do álcool. O que pode acontecer num fígado quando o paciente faz uso de álcool. Sabe? Eu vou fazer um relato importantíssimo, rápido, para a gente encerrar, né? A respeito de um paciente de São Caetano, que tinha muito dinheiro, não vou citar o nome. O pai, muito dinheiro. O filho, muito dinheiro. E ele bebia. Ele tinha 30 e poucos anos, a família toda bebia muito alcoólatra. E você sabe, a gente sabe que quanto mais dinheiro, é pior. Mais excesso, né? Exagero. Mais excesso, de tudo. A gente vê celebridade, artista, o que acontece. E esse cara, essa pessoa, ele usava muito álcool. Muito álcool todos os dias. Até que precisou de um transplante hepático, né? De fígado. Ligaram para a Espanha. Eles tinham muito dinheiro, entraram em contato com a Espanha e falaram, olha, o meu filho, ele tá precisando disso, e ele precisa de um transplante. Porque a Espanha parece que eles são, assim, bam em transplante hepático, né? E o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Eles mandaram ele ir pra fila. Sabe o que eles falaram pra ele? O senhor pode ter o dinheiro que for. Aqui, primeiro, na fila, quem passa é para quem tem problema com a doença hereditária. Quem nasce com um problema. Quem tem um problema de fígado e tem esse problema e precisa desse transplante. E não quem ocasiona o problema. Olha só como ali é. Se fosse no Brasil, dá um dinheiro aqui, passa pra fila, o coitado de trás ia ficar lá esperando, que é o cara que não merece isso, que não pediu pra ter essa doença, que nunca utilizou álcool, nunca fez uso de álcool, e tá ali, esperando pra um transplante. Se é no Brasil, passa na frente, o outro que tem dinheiro ali, não. Mandaram ele pro final da fila. O seu filho provocou a doença, olha o que eles alegaram. O seu filho provocou a doença, ele não nasceu com a doença. Ele vai morreu. Faleceu, bebia, não conseguiu fazer o transplante, né? Então, o álcool, ele gera uma série de problemas. Então, para as pessoas que falam muito da cannabis, da maconha, né? E bebem, dê uma olhada, olhem a respeito, pesquisem o que pode ocasionar o álcool no fígado e em outros órgãos também. É isso. Oh, top, hein, gente? Vocês estão vendo aí, né? Importante. A doutora Grazi já deu seu apelo. Eu vou até aproveitar e também fazer um apelo aqui, pedir o seu like se você gostou do assunto, faz a inscrição aí no nosso canal. Esse podcast também vai estar disponível no Spotify, tá? E vai estar sendo exibido na BSTV. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, quer deixar algum comentário, acredito que a Grazi pode até responder lá, né? Pode estar dando um salve lá pra galera que interagir, engajar com a gente. Eu adorei, fiquei muito feliz com a nossa entrevista. Eu Deu também, pra gente falar... é um prazer enorme estar com você, Lucas, você é sensacional. Que isso. E pode mandar a galera me procurar mesmo, porque eu respondo todo mundo, eu respondo um por um, eu não tenho robô, eu não tenho nada, sou velhinha pra isso. Vou te ajudar nisso. Eu sou velhinha pra isso, eu sou atrasada, eu gosto de responder, então eu gosto de sentir ali, eu converso, interajo, eu tenho muita interação no meu Instagram. Mas você me falou que postou um vídeo aí outro dia e deu 100 mensagens de uma hora pra outra. Rápido, muito rápido, muito rápido. Como é que fala com todo mundo assim? Fala. A gente dá um jeito. Responde, vai falando. A maioria fala assim, eu pensei que você não ia responder, minha diva. Eles mandam a mensagem, acham, vou mandar por mandar, e acham que a gente não vai responder, eu respondo. E é muito gratificante quando eu respondo e quando eles veem que eu respondo. Eles ficam, né? Nossa. Não é uma secretária, eles falam, nossa, eu juro, doutora, que eu pensei que você não fosse responder. Muito obrigada, nossa, você é um diferencial, tudo de bom, não sei o quê. E aí eu dou umas orientações ali pelo Instagram mesmo, tá? Mas aí no final eu acabo encaminhando pra Mari, porque aí a Mari vai fazer o acolhimento, vai passar tudo direitinho pro paciente, como funciona a consulta, como ele faz pra
Pra ter. Mas antes de falar com a Mari, já essa fala com você. Fala, eles primeiro oi. Eles já vão com a bola cheia. Eles já chegam na Mari e falam assim: olha, eu já falei com a Grazi. Ela falou pra te procurar, ela vai dar desconto, ela não vai cobrar, ela não sei o quê. É muito legal, né? É que você tá com uma rede hoje, né? Acho que tá com quase 23 mil seguidores, né? Eu tô com quase 24 mil. É bastante. Quase 24. Acho que até amanhã eu faço 24 mil. É um problema, né, Lucas? Porque, assim, era pra eu ter bem mais. Só que eles me perseguem no Instagram. Eles quem? O Instagram. O Instagram. O algoritmo. Eu posto, de repente já aparece alguma coisa no painel profissional, aquela bolinha azul, passo mal com ela. Eu entrei com um processo até com o Instagram a respeito disso. É porque tem coisas horríveis na internet. Já te baniram assim por algum conteúdo? Já pediram pra eu tirar, né? Antes tinha uma pessoa que ele fazia assim uns posts pra mim no começo. E eu acho que ele não se ateve em alguns detalhes, entendeu? E aí me pegaram ali. Tem umas regrinhas bem chatas mesmo. Tinha não sei o que. Hoje, com essa inteligência artificial, o pessoal consegue fazer muito melhor, né? Com respaldo. Sem ter problema, assim. Em tomar shadowban, essas coisas. Mas eu sofro sim, sofro com isso e... Você sabe que é a perseguição com qualquer um que fala sobre a plantinha, né? Sim, eles falam, tá infringindo as diretrizes. Mas, poxa, desculpa. E a mulherada pelada? Não infringe as diretrizes? Não, mas aí o Instagram fica pobre, né? E as coisas... Não vou nem falar de outras coisas aqui que eles colocam. Até a própria inteligência artificial, eles fazem aí uns vídeos falando muito palavrão. Sim, não sei se você já viu. Já vi, já. E o Instagram não corta. Então eu fico, caramba, pode palavrão, pode mulher nua. E os canais de inteligência artificial pegando vídeo de pessoas reais e criando outros vídeos. Aí ficou maluco o negócio. Tá tudo maluco. Ao mesmo tempo que ela ajuda em muitas coisas, eu posso ter certeza que as pessoas vão ficar mais burras com isso. Jovens adolescentes também, que não vão estudar, não vão ler, não vão fazer nada e vão pesquisar ali. Vamos pesquisar e vamos achar o resultado para isso. Vai copiar e colar e já era. Não. Por isso que eu gosto de falar com os meus pacientes, por isso que eu gosto de eu fazer os vídeos, assim, na hora ali do que eu penso, sem improvisar ali. Eu sei que tem muita gente hoje que também copia atrás da tela e lê também. Eu acho que é uma coisa artificial. É uma coisa artificial. Ainda a gente tem que priorizar algumas coisas que sobraram. Autênticas, naturais, orgânicas. Esquecer um pouco essa parte da inteligência artificial que vai afetar muito ainda. Negativamente. Ajuda, mas afeta negativamente. Você vê aqui a gente, 2 horas de um bate-papo bem legal. Bem legal. Mas se eu não postar lá uns videozinhos de 30, 40 segundos, o pessoal não vai nem saber que tem a entrevista, né? Porque o pessoal hoje acompanha menos de um minuto. E arrasta pra cima. Eu fico horrorizada de ver, às vezes eu tô do lado de algumas pessoas em algum lugar, assim, mas, né, em muitos lugares. E aí eu vejo ali, a pessoa faz assim, ó. Não dá nem 2 segundos. Se você escrever uma legenda, então, uma longa, esquece. Tem que ser 2 linhas no máximo e acabou, e ali e tal. Mas eu ainda sou resistência nesse ponto. Sim, eu leio, eu vou aqui ao jornal, a gente lê, as pessoas cultas, né, gostam de aprender, né, é muito importante a leitura, muito importante. E sem a leitura e só em outros métodos, IA, essas coisas, a pessoa vai acabar ficando leiga, não tem como. Não tem como. Isso é um caminho que tá, infelizmente, então, eu sou da acontecendo. medicina antiga, eu estudei bastante, eu li bastante, eu escrevi bastante. Então, eu já tô acostumada com isso, né? Para as pessoas que estão mais modernas, já estão entrando mais nessa parte da inteligência artificial mesmo. Que eu acho que pode atrapalhar muito futuramente também. Com certeza. Bom, gente, acho que chegamos no nosso tempo aqui. Eu quero muito agradecer não só a Grazi, mas a nossa audiência aí que está nos assistindo. Por mais que o nosso podcast seja gravado, ele vai ser muito compartilhado. E muito obrigado por todo o conhecimento, por toda a informação, por tudo isso que a gente falou aqui. Também tô no apelo também, tô nessa bandeira também de que as pessoas se informem mais sobre esse tratamento medicinal com a cannabis,
né? Eu também tenho que tomar sempre os cuidados também lá com o YouTube, porque se eu botar lá certas palavras da plantinha, também a gente... o YouTube é complicado. O YouTube também é bem chatinho também, Sim. mas dá pra trabalhar ainda lá tranquilo com algumas coisas, né? É menos pior que o Instagram. E é isso, assim, tô muito feliz mesmo de te entrevistar, de ter você aqui com a gente, que os nossos amigos aí sejam pacientes ou usuários, ou jovens, ou também idosos, né, todo mundo que tá buscando, né, a planta como um remédio mesmo, um remédio natural, possa assistir tudo, informar, compartilhar, né, e poder realmente, quem sabe também, né, não só se tornar seu paciente, mas também eu já percebi como eu aqui que a gente fica amigo seu muito fácil, né? Sim, nossa senhora, não tem como. A gente marcou um café de meia hora e duramos ali 3 horas e meia e passou rápido ainda. A Fê olhou... A gente tem um compromisso, a gente tem churrasco. Adoro falar, escorpiana fala pouco, né? Não, mas a gente falou tudo junto, mas foi maravilhoso. Não adianta. Quando a energia bate entre pessoas boas, não tem como. Só flui, né? Só flui, não tem como. Não é forçado. É uma coisa natural. Então, eu que tenho que agradecer o convite. Eu, assim, sou super sua fã de verdade, Lu. Espero que você dê muito certo ainda, né? Já deu, na verdade. E que você tenha um futuro brilhante, porque você merece. Gratidão. Você é um excelente amigo, excelente pessoa, excelente profissional. Gratidão. E o que você precisar de mim, eu vou estar sempre aqui, isso pode ter certeza. Obrigado, Garas. Valeu, hein? Tamo Obrigada junto, a você, viu? querido. Você é demais. Obrigada a você também, você é maravilhoso. Top. Maravilhoso. É isso, pessoal. Vou encerrando por aqui. Siga a doutora Grazi lá no Instagram, tá? Também siga a gente aí no Instagram também, @LucasGalantEntrevista. Deixa aí o seu likezão, que ajuda muito a gente, viu, pessoal? Se inscreva no canal também. Agradeço também ao Move Studio, ao Marcos aí por estar ajudando a gente aqui na operação do nosso podcast, a Fernanda aí, representando a Unedition, fazendo uns videozinhos aí pra gente. Logo, logo a gente solta um Reels massa também pra vocês verem os bastidores da nossa entrevista. Valeu, tamo junto, muito obrigado.